E aí, pessoal? Vamos mudar um pouquinho o rumo da prosa? Ultimamente, os assuntos que tem rolado por aqui é sempre lance de descontos e suspensão de consignado e tal, mas hoje vamos abordar um ponto bem específico aqui da Lei 13.954, que é a gratificação de representação. Tá? Vamos aqui com base numa notícia veiculada pelo site Revista Sociedade Militar, e eu vi esse link ontem, também recebi um arquivo, vi o arquivo aparecer em alguns grupos, recebi também até no privado de algumas pessoas. Isso ontem, eu estava esperando ver se tinha mais alguma notícia, porém até agora mais nada de novo. As informações que eu tenho hoje são as mesmas que eu tenho ontem. Tá? O título da notícia aqui no site é: denúncias recebidas pela revista Sociedade Militar seriam indícios de que a defesa e a base aliada teriam ludibriado o parlamento ao prometer a gratificação para graduados. Vamos lembrar um pouco do histórico de como aconteceu isso. Né? Primeiro, como funciona essa gratificação de representação. Tá? A gratificação de representação, ela é uma gratificação que existe já há muito tempo, na verdade, e ela é paga aos militares em decorrência de determinadas já missões, missões operacionais, emprego operacional, esse tipo de coisa. Ou seja, um trabalho, é como se fosse diária. Tá? Inclusive tem um tipo de gratificação que é paga por dia, e tem outro que é paga mensalmente. Por exemplo, quando ele executa alguma função que sai um pouco da rotina. Por exemplo, quem é comandante de OM também recebe mensalmente. Quem está em missão de emprego operacional, por exemplo, recebe diariamente. Ocorre que essa gratificação, em um determinado momento no histórico, ela adquiriu uma segunda tabela em que se dava um percentual também inerente a postos ou graduações. Todo mundo recebia, cada posto ou graduação recebia o seu percentual. Tá? Então tinha, na verdade, dois tipos de gratificação de representação. Um para missões, emprego operacional, comando, e outra para postos e graduações. Num terceiro momento, colocaram na tabela de gratificação por missões, por serviços operacionais eventuais, o oficial general, a figura do oficial general. Ou seja, o oficial general ele recebia duas gratificações e era possível acumular os dois percentuais. Tá? Em 2000, no final de 2000 para 2001, com a medida provisória, que é a que rege a nossa remuneração atualmente, foi tirada essa gratificação para os postos ou graduações. Ficou só aquela tabela original que tinha emprego operacional, missões, comando e, adicionalmente, a figura do oficial general. Por conta disso, o oficial general, somente ele passou a ter garantido essa gratificação, independente de qualquer serviço que ele estivesse executando, de estar em cargo de comando ou coisa parecida. Tá? Ocorre que gratificações elas não são incorporáveis à remuneração do militar quando vai para a inatividade. É como se fosse localidade especial. Independente da pessoa estar servindo na localidade especial, no momento que vai para a reserva, ele não vai incorporar. Porque a gratificação, a característica dela é ser devida só enquanto perdura aquela situação, que seja o pagamento da gratificação. Com a gratificação de representação é a mesma coisa. Enquanto ele estiver no comando, ele vai receber. Aí vai para a inatividade, ele não vai ser mais comandante, então vai parar de receber. Está em emprego operacional, emissão de instrução, alguma coisa assim, vai para a inatividade, não vai receber. Só que o oficial general, ele vai para a inatividade, recebe a gratificação por ser general, ou seja, é uma modalidade da gratificação que foge um pouco do contexto. Por ser general, ele recebe a gratificação, mas vai para a inatividade, continua sendo general, mas deixa de receber porque a gratificação não é incorporável. O que ocorreu no PL? Eles colocaram no projeto de lei
para que essa gratificação, somente dos generais, passasse a ser paga na inatividade. Como o pessoal reclamou bastante disso, o que aconteceu? Eles alteraram a lei, tiraram essa parte de que a gratificação iria para a inatividade, no caso dos generais, e, adicionalmente, foi até um acordo lá das bancadas dos deputados e tal, dos partidos, adicionalmente alteraram a lei, tá? Eu vou abrir aqui o texto da lei, tá? Que é a lei 13954 e a MP 2215, tá? Eles alteraram e disseram que não vai ser mais só para oficiais, vai ser para todos. Vamos ver aqui primeiro como é que estava o texto na medida provisória 2215. Tá? Gratificação de representação. Tá? Parcela remuneratória devida aos oficiais generais e aos demais oficiais em cargo de comando, direção e chefia de organização militar. Tá? O decreto que regula essa lei não diz nada de diferente, então acho que nem precisa abrir ele aqui. E vamos lá, ó, revogado pela lei 13954. Então vamos aqui na lei 13954 e vamos no artigo 9º, se eu não me engano, ou é 10º. Não, é o 10º mesmo, artigo 10. A gratificação de representação é devida a, tem aqueles casos eventuais e tal, né? E aos oficiais generais em caráter eventual, aos militares, ou seja, não é mais só oficiais, em cargo de comando, direção, chefia de organização militar. Com isso, os deputados disseram, não, agora os graduados também vão receber, mas o pessoal falou, mas graduado não desempenha função de comando. Só que o Ministério da Defesa respondeu que sim, graduados desempenham função de comando em alguns casos. Por exemplo, nos tiros de guerra, que são quartéis do Exército especializados ali na incorporação de militares, formação de militares da reserva. Eles são recrutados, mas eles não ficam servindo como militares. É conciliado com horário de trabalho, de estudo. Tá? Eles têm um aprendizado ali, mas eles ficam sendo, né, soldados da reserva. Eles, inclusive, nem têm remuneração. Certo? E aí a Câmara, os deputados, aprovaram a lei dessa forma. E o que a denúncia feita daqui na reportagem da revista Sociedade Militar diz? Ela diz que agora tem um documento do EB, tá, que está dizendo que tiro de guerra não é uma OM, não se configura numa OM. Tem aqui no site recortes desse documento. Tá? Aí diz aqui, ó, trata a consulta procedente desse centro de pagamento a respeito da possibilidade de saque da verba em epígrafe, que é a gratificação de representação, em favor de militares designados para a função de instrutor-chefe, ou seja, o comandante de tiro de guerra. Aí aqui, mais adiante, responde, de fato, tiros de guerra não podem ser classificados como OM, e no final põe isso posto, né, seus instrutores-chefes não fazem jus à gratificação de representação. Ou seja, enganou todo mundo. Esse documento, eu até olhei aqui no site da revista da Sociedade Militar e eu não vi um link, não encontrei um link aqui para baixar o documento, só tem essa imagem com recortes do documento. Tá? Mas, como eu disse, eu vi aparecer em grupos e também algumas pessoas me enviaram. O documento está aqui até com essa adicional aqui, essa informação adicional da própria revista Sociedade Militar, ou seja, deles. Eu vou deixar o link da reportagem na descrição para quem quiser ler. Eles disseram como recebeu de um colaborador da revista. Aí tem esse código QR aqui que eles disseram que conferiram. Basicamente tem essas informações aqui. E é exatamente aquilo que está lá no site. Né? A consulta, para saber se é para pagar ou não. Eles analisam o texto da lei, que é o que a gente viu lá. Né? E ele diz aqui que o 10% de acréscimo, né,
se é para pagar para os comandantes de tiro de guerra, se esses tiros de guerra se enquadram na definição de organização militar. E aqui eles fazem todo o embasamento através de leis, disposições legais que eles têm, decretos, portarias, e diz que o tiro de guerra não é um órgão de formação da reserva. Ele forma militares da reserva, soldados da reserva. De fato, os tiros de guerra não podem ser classificados como M. É o que eles concluem simplesmente com o intuito de... É o que está lá na revista Sociedade Militar. Não fazer o pagamento da gratificação de representação. Agora veja bem, esse documento aqui, ele não tem aqui uma informação muito precisa para a gente confirmar a autenticidade dele. Por ser um DIEX, é um documento interno, é difícil encontrar esse tipo de documentação na internet. Tá? Eu até fiz uma busca aqui, tanto aquele que está referenciado lá, vou até atualizar aqui, ó. Ele não acha esse 118, também não acha o 117. Então, é difícil a gente confirmar a autenticidade. Aqui estamos confiando nas informações da revista Sociedade Militar, e por respeito a eles, eles costumam fazer um trabalho muito sério, então não tem por que desconfiar, a menos que tenham enviado para ele alguma coisa que não seja verdadeira. Mas eu creio que não seja falso, não. Eu creio que seja alguma coisa verdadeira, sim. Eu só tenho que deixar bem claro que eu não tive a oportunidade de confirmar a autenticidade desse documento, ok? Mas, como está escrito lá na própria revista Sociedade Militar, há indícios de que foi tudo uma enganação, ok? Isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de todos.